Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos na lição 5, que tem como tema a Bíblia é a mensagem de Deus para o homem. O versículo base está em Romanos capítulo 10 e versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queremos já começar esse estudo com as seguintes perguntas. A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem? A Bíblia é realmente a mensagem de Deus para a humanidade? Primeiramente, vamos explicar o que é a Bíblia. A definição mais simples que encontramos das Escrituras Sagradas é esta: a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus para todos os homens. E observamos nela e encontramos o plano da salvação para a humanidade perdida. Todos os seus livros apontam para Jesus, o Salvador. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, como também é a palavra de Deus. E Paulo escreve falando sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. E observamos que tudo que Deus desejou e deseja falar aos homens está registrado em um livro. A Bíblia é uma revelação completa e definitiva. Segundo, a inspiração da Bíblia. Queremos falar um pouco sobre a inspiração divina da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Sua inspiração não é comum nem vulgar. É singular e única, porquanto é inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 1 e versículo 21. Pedro diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. A Bíblia mesma reconhece sua divina inspiração. Deus inspirou não só as ideias na mente dos escritores, mas também as palavras, uma vez que a palavra é a expressão do pensamento. Portanto, a inspiração divina da Bíblia não só foi pensada, mas também falada. Observamos que há milhões de livros espalhados pelo mundo e todos foram escritos por autores falhos, propensos a cometerem todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia jamais falha ou erra. Ele é fiel. O próprio profeta Moisés, no seu livro, no Pentateuco, em Números capítulo 23, versículo 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, portanto, Deus é fiel em sua palavra. Terceiro, queremos mostrar aqui evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. As evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus são muitas. Vejamos apenas algumas. Primeiro, a Bíblia possui harmonia e unidade. Sua mensagem, apesar de ter sido escrita por cerca de 40 homens, é completa e perfeita em unidade e harmonia. Existe uma unidade de pensamento. A coerência do pensamento de Deus transcorre de modo uniforme e progressivo através da Bíblia. Portanto, a Bíblia possui harmonia
e unidade. Segundo, Jesus testemunhou a respeito da palavra. Jesus leu as Escrituras em Lucas capítulo 4, versículo 16, e a tomou como base de sua pregação e ensino, como está escrito em Marcos capítulo 1 e versículo 21. Quando também tentado pelo diabo, Jesus usou a palavra de Deus. Portanto, o próprio Senhor Jesus testemunhou a respeito da palavra. Terceiro, o testemunho do Espírito Santo em nós. Como o homem pode ter certeza da salvação e de sua filiação divina? Além da fé na palavra, o Espírito, que age em unidade com a palavra, nos convence disso. Só o Espírito Santo pode nos convencer de que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós. Nenhum outro livro tem o poder de transformar pessoas e nações. A palavra de Deus tem transformado pessoas em todos os tempos e em todas as partes do mundo. Quarto, a verdadeira ciência também confirma a veracidade da Bíblia Sagrada. Observe que a veracidade das afirmações bíblicas foi, por diversas vezes, comprovadas pela ciência. Tomemos como exemplo a de que a Terra é solta no espaço. Jó, um homem temente a Deus, já havia afirmado isso há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Lá em Jó, capítulo 26, versículo 7. Isaías também, um profeta de Deus, há mais de 1000 anos, antes da ciência moderna, já afirmava que a Terra é redonda. E a arqueologia, através de inúmeros achados, também confirma a veracidade da Bíblia. Portanto, a ciência também confirma a veracidade da Bíblia Sagrada. O segundo ponto desse estudo tem a seguinte pergunta: por que Deus quis que a sua palavra fosse escrita? Deus fala com o homem de diferentes maneiras, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Através dos tempos, tem se revelado por meio da criação. Porém, para que nada se perdesse ou sofresse algum tipo de alteração, Deus determinou que as verdades reveladas por Ele fossem escritas. Na Bíblia, encontramos Deus falando conosco por meio de uma linguagem humana para que nós pudéssemos entendê-lo. O primeiro ponto do segundo tópico: como a Bíblia chegou até nós. Vamos entender como a Bíblia chegou até nós. Certo dia, Deus ordenou a Moisés: escreve isto para a memória num livro, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Essa mesma ordem foi repetida ao longo de 1600 anos por cerca de 40 homens escolhidos por Deus. Assim surgiu o livro do Senhor, que nós chamamos de Bíblia. O vocábulo Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de Biblion, livro. Observe que essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, no Antigo Testamento Gebal, que era um dos antigos importantes centros produtores de papiro. Com o tempo, esse vocábulo acabou sendo usado para designar as Sagradas Escrituras. A palavra grega Biblos significa livro, um livro, e Bíblia, os livros. Mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, a palavra Bíblia veio a designar o livro dos livros, as Escrituras Sagradas, contendo 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento
e 27 livros no Novo Testamento. Então, a Bíblia é um livro para ser lido e estudado. Para conhecermos toda a revelação da verdade de Deus, precisamos ler toda a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais sábio se tornará. Ela vai orientar você, ela vai orientar a sua vida em todos os seus caminhos, consolá-lo quando nenhum consolo humano for possível. A Bíblia mostrará para você o caminho da cruz e o levará ao céu. Terceiro ponto e último, entendendo a Bíblia. Quando você não compreender uma passagem bíblica, confie em Deus. O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, pode e quer revelar a você as Escrituras. Não deixe de lado o livro de Deus, só porque você não compreendeu direito algum versículo. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque a mensagem da Bíblia é para você. Respondendo à pergunta do nosso tema, com a pergunta a qual começamos o estudo, a Bíblia é realmente a mensagem de Deus para o homem? Sim, a Bíblia é a mensagem de Deus para você. A palavra de Deus revela-nos o quanto Ele é misericordioso e bondoso. Através do relato bíblico, você verá que já no Éden, Deus prometeu que enviaria um Salvador para resgatar a humanidade perdida, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A salvação da nossa alma, embora tenha sido pela graça, custou um preço muito alto para o Pai, a vida de Jesus, seu Filho unigênito. Portanto, a Bíblia é a mensagem de Deus para você. Acredite na palavra de Deus. Acredite que a Bíblia Sagrada, ela centraliza falando de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. E esse mesmo Cristo quer salvar você, quer libertar você através da sua palavra. Aceite a Jesus como Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém.